Aí, pode mandar no chat, acho. Então, começando hoje a nossa nona e última aula do semestre. Galera, então, infelizmente, tem uma notícia muito triste para dar, que acabou, vai acabar o semestre, vai acabar hoje. Essa é a última aula. E é isso aí. Então, a nossa aula hoje é sobre diversificação e montagem de carteira. Viu? Quando eu passar aqui, vocês passam aí, tá? Ainda não. Diversificação e montagem de carteira. E o propósito da aula é realmente debater sobre a montagem e a composição da carteira em si. Aí a imagem que melhor retrata isso é justamente isso aqui, o gráficozinho de pizza. A divisão. Eu vou ter tanto por cento nisso, tanto por cento nisso, tanto por cento nisso. A gente vai debater o porquê diversificar, como diversificar e a importância da diversificação. Na montagem de carteira, obviamente. Então, vamos lá. Risco dos ativos. Bom, então, primeiramente, a gente sempre tem que entender que a diversificação é uma forma de mitigar o risco. E para a gente entender a diversificação, a gente precisa entender o risco. Calma aí, tá passando ali, Cláudio. A gente precisa entender o risco. E aqui a gente consegue classificar o risco em basicamente 4 tipos diferentes de risco. E aí a gente vai falar em risco de mercado, tá? E risco de liquidez, crédito e operacional. O que é o risco de mercado? É o risco da variação dos preços dos ativos. Basicamente, é o risco literalmente das oscilações mesmo, das variações do preço. Liquidez é o risco de não conseguir se desfazer dos ativos a qualquer momento. Então, quem vai enfrentar esse risco de liquidez aqui? Parando para pensar, principalmente os agentes que envolvem dinheiros, volumes de dinheiro muito grandes. Porque dificilmente algum de nós aqui vai ter problema com liquidez investindo um valor pequeno. Assim, normalmente isso aqui vai ser um problema para quem tem um capital maior. Crédito, o risco de tomador de recursos não honrar suas dívidas. E operacional, falha no processamento, isso aqui não é tão importante. Normalmente a gente vai considerar principalmente 2 aqui. E aí são 2 análises bem diferentes. Porque pensa, que tipo assim, eu estou investindo, eu estou expondo o meu capital a risco. Qual risco é esse? Que risco? Risco do quê? Aí a gente vai falar em 2 principais aqui, que é o risco de mercado e o risco de crédito. Vocês conseguem associar, por exemplo, aqui, se eu falar renda fixa e renda variável, vocês conseguem associar qual o maior risco para cada uma delas aqui? Renda fixa e renda variável? Qual vocês acham que tem maior risco de mercado? Variável. Exato. Só permitir aqui. Enquanto o risco de crédito, a gente está falando realmente não receber. Por exemplo, tu emprestou lá para um banco, um CDB, e o banco quebrou, ele não vai te pagar. Esse é um risco que tem que ser levado em conta, é o risco de crédito. E aí, do risco de crédito, não sei se vocês já viram alguma coisa desse tipo, se vocês já viram um filme A Grande Aposta lá, que a gente estava comentando agora, vocês já viram aquela referência de risco a letras? Tipo assim, A, B, B, A, B, B, B. Não sei se vocês já viram falar disso. Então, existem algumas agências que elas fazem um rating de crédito. Por exemplo, a Standard & justamente S&P, vocês lembram do índice lá, S&P 500? Então, é S&P 500 porque é organizado por essa agência aqui, por isso é S&P 500. O Moody's e a Fitch. Essas agências de crédito, elas vão pegar empresas e vão dar um rating do risco, e aí está fazendo referência a esse risco aqui, o risco de crédito. Basicamente, o risco da empresa não honrar com as dívidas, o risco dela quebrar, mas basicamente não pagar. E aí ela vai classificar lá em AAA, que fala, que são as com o risco mais baixo. Então, tipo, a Apple é uma AAA, porque ela é muito grande, o risco dela quebrar é baixíssimo. Aí vai baixando, 2 As, aí é um risco um pouco maior. Só um A. E aí, lá no filme, ela fala dos B para baixo, B menos, que eram os ativos mais arriscados, que eles misturavam lá e faziam um ativo que parecia ser menos arriscado, que eles vendiam como se fosse um AAA ou um A, e na verdade ali por trás tinha vários ativos que eram com uma classificação de risco bem menor, bem abaixo, bem mais arriscados. B menos,
A classificação, ela vai para títulos do governo também? Sim, essas casas de análise aí de risco de crédito, elas analisam desde empresas até países. Tipo, se tu entrar lá, tu vai achar o risco Brasil. Aí ele vai dizer, o Brasil é B+, ou BB, enfim. É por isso que falam que o Brasil é a maior taxa de juros real? Então, uma das ideias é que, tipo assim, quando tu for pensar em... Isso já é um pouco mais aprofundado, não entra muito no nosso debate aqui. Mas, tipo assim, quando tu for analisar uma empresa, por exemplo, e tu vai fazer lá a taxa de desconto, tu vai levar em conta todos os riscos envolvidos. Aí tem várias análises, e uma das coisas que tu pode levar em conta é o risco país. Tipo, o risco do país. Tipo, essa empresa, por exemplo, uma empresa que reside nos Estados Unidos, uma empresa que reside sei lá, um país muito pobre, tem risco diferente. Por exemplo, se esse país tem uma instabilidade política muito maior, tem uma instabilidade econômica muito maior do que a empresa que está nos Estados Unidos. Então, quando for analisar uma empresa que está nesse país ou que está nesse, ou não necessariamente que está no país, mas que vende para esse país, aí tu vai pensar mais na receita do que propriamente na localidade, tu vai levar em conta o risco do país. E aí entra essa ideia aí de que quanto mais arriscado o país, mais tu exige de retorno para investir naquele país. E o mesmo vale para os títulos do governo. Então, tecnicamente, o que a gente pensa os Estados Unidos, ele vende títulos que têm uma taxa de retorno real menor do que a do Brasil. Por quê? Porque lá tem menos risco. Tipo, o risco dos Estados Unidos quebrar é menor do que o do Brasil. Entra nesse assunto aí. Aí tem discussão lá se realmente o Brasil deveria ter a maior taxa de juros real. Tipo, o Brasil não é o país mais arriscado do mundo, né? Enfim, entra nessa discussão aí. E aí, antes da gente falar sobre diversificação, tem um conceito que é extremamente importante que vocês entendam. E eu não sei se vocês já tiveram algum contato com isso, vocês vão ter contato pra caramba com esse termo aqui durante o curso de economia. Mas é o termo correlação. Vocês já ouviram falar? Sabem o que é? Nunca? Nada? Então, vocês vão estudar pra caramba isso aqui mais pra frente, em estatística, em econometria, mas enfim. A correlação é o quê? É um número que varia entre -1 e 1. Então, ele vai do -1 até o 1, passando pelo 0. E que vai indicar o quanto a variação de uma empresa anda junto com a variação da outra. Aqui no caso das empresas, a correlação serve para qualquer variável. Assim, tu pode pegar, sei lá, qual que é a correlação entre o tamanho da população e o preço da comida. Sei lá, qualquer coisa. Tu vai fazer lá um modelo econométrico que pode correlacionar qualquer variáveis. Aqui a gente pensa em variáveis os preços das ações. Essa é a variável que a gente está querendo analisar. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa aqui que toda vez que uma empresa sobe, a outra sobe também. Isso acontece. Em que casos? Normalmente vão ser empresas tipo do mesmo setor. O banco, ou dois bancos, assim. Normalmente notícias ou coisas que é bom para um banco também é bom para o outro. Ou, por exemplo, construção civil, petróleo. Tipo, saiu uma notícia lá da taxação do petróleo, da taxação da gasolina, sei lá. E aí as empresas que são no mesmo setor, que vão sofrer com as mesmas variáveis, digamos assim, normalmente vão tender a andar junto. É claro que isso não é regra e também não vai acontecer toda vez. Mas elas tendem a andar junto. Aí a gente vai falar que tem uma correlação positiva. Ou seja, vai do -1 até o 1, né? Então vai estar na parte depois do zero. Né? Se pensar numa reta aqui, -1, 1, 0. Vai estar depois do zero, vai estar no lado positivo. Então eles têm correlação positiva. E se eles oscilam juntinho, tipo, 1% de aumento um é 1% de aumento no outro, sempre, aí a gente vai dizer que a correlação é 1. Que a correlação é perfeita, positiva. Nunca vai ser assim, né? Obviamente. Mas então, qual que é a questão? Se a correlação é negativa, é o contrário. Então, por exemplo, toda vez que essa empresa sobe, essa aqui desce. Sei lá, por algum motivo aí. São empresas que se beneficiam de coisas opostas. Por exemplo, uma empresa importa e a outra exporta. Aí, quando o dólar se valoriza, a empresa que exporta tem ganho com isso e a que importa perde com isso. Aí, as oscilações do preço da ação refletem isso.
Aí, no caso, tu vai ter uma correlação negativa, ou seja, elas oscilam em sentido contrário. Se for 1, essa correlação negativa menos 1, né, no caso, menos 1, aí nós vamos estar falando que as oscilações são perfeitamente proporcionais, só que inversas. Tipo, uma subiu 5, a outra cai 5. Uma subiu 10, a outra cai 10. Eu estou falando aqui, aí, por exemplo, aqui a gente vai ter a média, né? Vocês conseguem visualizar nesse gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico de uma correlação positiva, isso aqui é um gráfico de correlação negativa. Por que eu estou falando de correlação? Porque isso aqui é importante para que vocês entendam o sentido de tu diversificar. Pensa assim, cara, eu quero montar uma carteira e eu quero ter uma carteira diversificada. Eu vou escolher 10 ações diferentes, por exemplo. Pô, vou diversificar. Só que aí tu vai lá e escolhe 10 ações de bancos. Tu escolhe 10 ações de bancos. E todas as ações de bancos são correlacionadas positivamente. Tu diversificou? Tipo, tu realmente diversificou? Não. Quando uma empresa subir, todas vão subir. Quando uma cair, todas vão cair. No fim das contas, tipo, tu vai estar extremamente exposto àquele setor e tu não vai ter uma diversificação real. Porque os teus ativos são muito correlacionados. Então, aqui já diz, se a correlação for positiva, então tu não tem diversificação. Na essência, tu não tem diversificação. Né? Porque todas as empresas oscilam de forma parecida. Se tu tem uma correlação negativa, aí sim tu tem diversificação. Olha só, aqui é a média, né? Pensa que isso aqui é uma carteira composta por essas duas ações. Aí essa oscilação da carteira é a linhazinha azul. A galera do online está vendo na tela aí. Sem diversificação, olha aqui o que acontece. Oscila muito. Então essa aqui é uma carteira não diversificada, é uma carteira que vai ter uma variância maior, ela vai oscilar mais. E o que em essência a gente quer quando está investindo? A gente quer um bom retorno sem esquentar a cabeça, sem ver a conta no negativo, sem ver oscilações muito drásticas. A gente quer uma subida que seja boa e que seja constante. Isso seria o mundo perfeito. E aqui, por exemplo, se eu tiver dois ativos que são perfeitamente descorrelacionados, aliás, que são correlacionados negativamente, aí eu vou ter uma oscilação, aqui ó, a mesma oscilação, tá? Muito parecida. Olha o que aconteceu com a minha carteira. Ela subiu de forma muito mais linear. Ela não ficou indo para cima e para baixo, ela subiu. Ou seja, eu diversificar, eu vou estar fazendo meio que um hedge, igual a gente falou da última aula do hedge. Você lembra do hedge? Eu vou me proteger usando outro ativo, eu vou me proteger. Aqui é a mesma ideia, só que no sentido de que eu não estou... Quando eu faço um hedge, eu estou segurando a minha oscilação. Tipo, se eu fizer um hedge de 100%, eu não deixo o meu preço sair do lugar. Eu tô diminuindo meu risco a zero. Aqui, não necessariamente eu estou diminuindo a minha chance de ganhar dinheiro, entendeu? Porque os dois ativos eles podem ser descorrelacionados, ou seja, eles andam em sentido contrário, e eu diminuo a volatilidade da minha carteira, mas isso não necessariamente implica que eu vou ganhar menos, ou que minha carteira vai subir menos. Ela pode subir na mesma proporção, só que ao invés de ela subir oscilando muito, ela sobe de forma constante. Então, tipo, o cara que quer investir, ele sempre vai estar mirando o cara que quer investir, ele sempre vai estar querendo isso aqui. O cara quer isso aqui, ele não quer isso aqui. Ele quer ativos descorrelacionados. Peguei. Pausa técnica aí na aula. Obrigado, já passa. Fechei. Então tá. E aí, como que eu vou fazer? Pode passar aí, Zé. Como que eu vou fazer para conseguir... Aí. Como que eu vou fazer para conseguir essa dita diversificação, né? Sim. Então, o que eu vou pensar aqui? Eu quero ativos que eles não oscilem sempre na mesma direção, né? E aí, o que vai fazer com que os ativos oscilem sempre na mesma direção? É que eles sejam parecidos em algum aspecto. Tipo assim, ativos que vão oscilar junto, ou seja, que tem correlação positiva, eles estão oscilando, eles têm algum aspecto semelhante, eles têm algum motivo pelos quais eles oscilam junto.
Por exemplo, pode ser que eles sejam do mesmo setor. Igual eu falei para vocês. O Banco do Brasil e o Itaú têm uma correlação positiva. O Itaú e o Santander, porque são bancos privados do mesmo setor, do mesmo país. Tipo assim, as variáveis que influenciam esses bancos são muito parecidas, porque eles são do mesmo setor, no mesmo país, com as mesmas características. Então, eles vão andar juntos. Por quê? Porque eles são do mesmo setor. Ou então, da mesma classe de ativos. É muito comum falar que o mercado acionário está indo mal. Quando a taxa de juros sobe, isso é uma coisa geral. O mercado de ações como um todo vai ir mal. Porque é a mesma classe. E igual eu expliquei para vocês, né? A precificação está no tempo. Se a taxa de juros sobe, trazendo o valor presente, esse valor fica menor. Por que eles oscilam juntos? Por exemplo, ações oscilam juntas. Porque elas são na mesma classe de ativos. Nesse caso, né? Que eu estou falando da subida da taxa de juros. Moeda, então, por exemplo. Ativos dentro de um mesmo país. Se o cenário econômico no Brasil é ruim, aí todos os ativos que estão dentro do Brasil vão ir mal. Aqui no mesmo sentido, moeda e país, né? Muito relacionado. Entre tipos de remuneração também, igual eu falei, quando a taxa de juros sobe, não é só o mercado de ações que cai, é o mercado de renda variável como um todo, né, que vai acabar caindo. Então, se eu tiver protegido na renda fixa, isso vai ser um ponto positivo para minha carteira. Então, o que tu vai buscar? Para buscar essa dita... Opa, passa, volta aí. Não. Para voltar no anterior. Para buscar isso aqui, a gente quer buscar isso aqui. Como que a gente vai buscar? A gente precisa diversificar. Igual eu falei, eu preciso de ativos que oscilem de forma diferente. Então, esses são os tipos de diversificação que eu vou buscar. Eu vou buscar diversificar entre setores. Então, eu não vou ter toda a minha carteira investida em petrolíferas. Não faz sentido, eu estou diversificando muito pouco. Eu vou diversificar entre classes, e aqui a gente falou de todas. Então, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, enfim, todos os que a gente tratou aí. Entre moedas, então eu vou ter dinheiro em dólar, eu vou ter dinheiro em reais, eu vou ter dinheiro talvez em cripto. Entre países, vou investir nos Estados Unidos, vou investir no Brasil, vou investir na China, talvez. E entre tipos de remuneração, obviamente. Então, eu posso pensar aqui em renda fixa, e dentro da renda fixa eu posso também diversificar. Igual eu falei para vocês, né? Tem a questão da marcação ao mercado, em que quando a taxa é fixa, vai sofrer a marcação ao mercado, mas quando não é fixa, quando ela é pós-fixada, não sofre marcação ao mercado. Então, se eu quero ter renda fixa na minha carteira, faz muito sentido eu ter uma parte em fixa, uma parte em pós e uma parte indexada, por exemplo. Aí eu vou estar ganhando com a renda fixa de todas as formas, mas eu vou estar diminuindo também esse meu risco, porque são ativos que se comportam de forma diferente, né? Então, eu vou buscar aqui mais uma forma de diversificar entre tipos de remuneração. E aqui tem um gráficozinho interessante, que é o seguinte. Igual eu expliquei para vocês, não necessariamente porque eu estou diversificando, eu estou diminuindo o risco, que eu estou diminuindo o meu potencial de ganhar. Eu não estou reduzindo o meu potencial de ganhar e, ao mesmo tempo, eu estou reduzindo o risco. Então, isso é ótimo, assim, é o melhor dos mundos. O cara que quer investir, ele quer exatamente isso, ele quer ganhar sem oscilação. E aqui, esse gráfico meio que representa, né, aqui um gráfico bem simplesinho, a diminuição do risco. Então, aqui a gente tem o risco, e aqui a gente tem, digamos assim, a quantidade de ativos que eu tenho de classes, e, enfim, diversificáveis. Quanto mais eu diversifico, olha só, eu vou diminuindo o risco da minha carteira. Só que é óbvio, vai chegar um ponto em que eu vou ter um risco sistemático, um risco que eu não consigo diversificar. E aí vai estar relacionado ao ambiente econômico financeiro. Por exemplo, eu posso diversificar aqui, cara, qual que é a diferença, o que esse gráfico está mostrando? A diferença, por exemplo, entre ter um ativo só ou ter 3, vamos supor assim. Cara, é uma baita redução no risco, né? A diferença entre ter 3 e ter 6 é uma redução também, mas não é tão grande. Tipo, a diferença entre ter 100 e ter 1000. Daí já não muda quase nada, porque eu já diversifiquei pra caramba, eu já tô pulverizando mesmo. Tipo assim, eu tô dividindo minha carteira em muitos pedacinhos diferentes e já, tipo, talvez não seja uma estratégia boa. Então, esse gráfico mostra que quanto mais eu diversifico, principalmente no início, eu vou ter uma redução drástica no meu risco,
Mas não adianta também diversificar pra caramba, tipo, infinitamente, colocar 1000 ações diferentes na minha carteira, que talvez eu vou estar diversificando mais. E há quem diga que esse número aqui é tipo cerca de 12, 14 ações diferentes para uma carteira de ações, tá? Enfim, vai ter aí discordância nesse sentido, mas é mais ou menos essa ideia. Como é que é? O quão difícil é declarar 1000 ações no terreno. Cara, além de vai estar tipo mega pulverizado, vai ter 0,1% em cada ação. O cara ainda vai ter que declarar tudo isso aí, tá louco. Bom, então, por que diversificar? Já meio que falei, né? Para minimizar o risco, obtendo retornos mais estáveis e consistentes no longo prazo, inclusive maiores. Por que inclusive maiores? Porque, cara, se eu diversifico, eu estou diminuindo o meu risco, por exemplo, de que uma das empresas que eu tenho quebre. Né? Se eu tenho 10 ações ou eu tenho 5 e uma delas quebra, em qual cenário eu me ferrei mais? Porque eu tinha 5. Né? Então, inclusive maiores, porque eu estou me protegendo de, digamos assim, de que alguma catástrofe específica, alguma empresa específica ferre com a minha carteira. Por exemplo, o caso das Americanas. Aí, né? Tipo assim, talvez o cara investidor ele não tinha como saber que aquilo ali ia acontecer. Mesmo que o cara soubesse, mesmo que o cara tivesse ali, tipo, pouquíssimas pessoas sabiam antes de ser divulgado. E talvez o cara simplesmente achava que era um bom investimento. Tipo, o cara não é burro. O cara realmente, ele olhou lá o balanço, olhou tudo e achou que era um bom investimento. Não é culpa dele. Cara, aconteceu. Entendeu? Se esse cara tinha só Americanas, ele se ferrou. Se ele tinha 5 ações, ele se ferrou. Se ele tinha 20 ações e uma delas era Americanas, bom, ele já não se ferrou tanto assim. E aí a gente chama... entra um conceito aqui que se chama beta da carteira. Bem parecido com aquele da correlação. Só que agora eu estou falando da minha carteira. Então, por exemplo, ele mede a sensibilidade de um ativo. Vamos falar de um ativo primeiro para depois falar de uma carteira. Em relação ao mercado. Então, o que isso quer dizer? E se o meu beta ele for menor do que 1, beta menor do que 1, aqui o beta, não, beta maior do que 1, maior do que 1. Maior. Não é tão parecido assim com a correlação. Mas ó, o que eu quero explicar para vocês? A correlação ela vai de -1 até 1, certo? Aqui, eu tô medindo o quê? Para cada oscilação do Ibovespa, quanto oscila o ativo? Tá entendendo? Porque, de certa forma, como eu estou falando, as ações todas elas andam meio juntas porque elas são do mesmo país, do mesmo tipo de ativo. Por mais que tenham características completamente diferentes. Aí pensa o seguinte, a minha ação ela vai estar, de certa forma, relacionada com as ações como um todo. Tipo assim, provavelmente num dia que o Ibovespa fecha positivo, a maioria das ações fecharam positivo. E num dia que o Ibovespa fecha negativo, a maioria fechou negativo. E aí, eu vou ter ações que vão oscilar junto com o Ibovespa, mas elas vão oscilar muito mais que o Ibovespa, e outras que vão oscilar muito menos que o Ibovespa. Em que sentido? Pensa o seguinte, se eu tenho uma ação de tecnologia, tipo assim, uma ação mega volátil, o Ibovespa sobe 1%, ela sobe 5%. O Ibovespa cai 1%, ela cai 5%, entendeu? Então, nessa ideia aqui, o beta dela vai ser muito alto. O beta dela. Isso a gente chama de beta. O quanto a empresa oscila quando todas as outras, em relação ao índice. O índice seriam todas as outras. Se for 1, por exemplo, então a cada 1% do Ibovespa, a minha ação oscila 1% também. Então, o beta dela é 1. E se for menor do que 1, ela oscila menos. Me dê um exemplo aí de uma ação que oscila menos do que o Ibovespa. Ou de um setor. Não precisa ser uma ação. Vê se vocês adivinham. Ambev. Ambev eu não sei, cara. É que ela não oscila muito porque ela não cresce muito. Um bom motivo. Mas o setor que eu ia falar é o setor de comunicações. Ou o setor de energia, por exemplo. Setor de energia, de transmissão de energia, transmissão elétrica. Tipo assim, cara, eles têm uma receita muito estável. Tipo, uma empresa aí que concede energia, as pessoas não vão parar de consumir energia dificilmente. Então, a receita dela é muito estável.
ela não oscila tanto de acordo com o mercado. Tipo, o mercado pode estar oscilando muito, ela vai estar oscilando um pouquinho. Porque ela é uma empresa estável, digamos assim. Então, o que vai acontecer? O beta dela é menor. Aí, explicado esse conceito de beta, existe uma formulazinha assim que a gente pode pensar que é o retorno da carteira. Então, o que é o retorno da carteira? É o beta vezes o Ibovespa mais alfa. Aí, o que é esse alfa aqui? Pensa que eu tenho uma carteira que o beta dela é 2. Então, toda vez que o Ibovespa sobe 5, a minha carteira vai subir 10. E se o Ibovespa cair 5, ela vai cair 10. Eu sou um gênio do investimento, por exemplo, se o Ibovespa subir 5 e a minha carteira subir 10? Vocês acham que eu sou um gênio do investimento? Claro que não, né? Porque no dia que o Ibovespa cair 5, a minha carteira vai cair 10. Aí, que bosta que eu fiz? Não fiz nada. Eu só criei uma carteira que é mais volátil que o Ibovespa. Simples assim. Aí entra o conceito do alfa. Vamos supor lá que tem um cara que ele tem um beta de 2, mas ele tem um alfa de 7. E aí, tipo assim, 2 vezes aqui, né, o alfa. Então, o Ibovespa subiu 10, a carteira dele subiu 20. Mais 7, subiu 27. Então, ele gerou um alfa de 7%. Mas aí o Ibovespa caiu 10. A carteira dele caiu quanto? 13. Porque teria caído 20, mas ele tem um alfa de 7. Então, tipo assim, o que o investidor ele quer fazer? Ele quer gerar esse alfa aqui, entendeu? Tipo assim, o alfa, ele meio que mede a habilidade do investidor, entendeu? Tipo assim, não adianta nada eu dizer que minha carteira rendeu 50%, só que o Ibovespa subiu 10. Eu sou um gênio, mas aí o Ibovespa caiu 10 e minha carteira caiu 50. Não fiz nada demais. Eu só botei uma carteira que é mega volátil, só isso. Agora, se eu consigo gerar alfa, aqui existe valor. Aqui eu estou sendo um investidor bom. Entendeu? Esse é um conceito aqui do Howard Marks, se eu não me engano. Só para mostrar para vocês aí. Aí tem... Que horas são? Vocês têm horas aí? 8:06. 8:06. Aí aqui tem a teoria do Markowitz. Vocês vão ver isso aqui em Finanças 2. Não vou me aprofundar muito, mas o que acontece? Ele diz que existe uma fronteira eficiente. E ele está falando aqui basicamente de diversificação. O Markowitz é um economista, ele foi lá e criou uma teoria de tentar adivinhar a proporção perfeita dos ativos. Tipo assim, eu tenho uma carteira lá, eu escolho 5 ativos, vamos supor assim. Ambev, Petrobras, Vale, Banco do Brasil e Santander. 5 ações, por exemplo. Quero montar uma carteira com essas 5 ações. E aí, só que eu quero saber qual a proporção perfeita entre elas. Tipo assim, que eu posso botar 100% de uma e 0% das outras, ou 20% de cada uma, ou 10%, 10, infinitas possibilidades aqui que eu posso fazer de diversificação entre essas ações. E aí, ele vai fazer lá uma série de cálculos, vocês vão aprender isso aí também, como é que faz, bem chatinho. E chega numa reta desse tipo aqui, numa curva desse tipo aqui. Em que aqui é justamente, isso aqui é o risco, tá? Isso aqui é o retorno. O que a gente pode extrair dessa reta aqui sem complicar demais, porque não vem ao caso. Mas olha só, aqui existe uma proporção em que eu consigo aumentar o meu retorno, né? Eu estou aumentando o eixo Y aqui, enquanto eu diminuo o risco, entendeu? Tá vendo? Eu consigo aumentar o retorno. Tipo, se eu escolher essa proporção aqui, eu estou sendo inteligente? Não, estou sendo burro. Porque eu poderia aumentar o meu retorno e ao mesmo tempo diminuir o risco, que é o melhor dos mundos. Então eu chego aqui. Aí a partir daqui, cada vez que eu aumento um pouco do meu retorno, cada vez que eu aumento um pouco do meu retorno, eu aumento um pouco do meu risco. Então aqui, essa aqui seria a fronteira eficiente, digamos assim. Aqui faz sentido, por exemplo, eu escolher esse ponto aqui ou esse ponto aqui. Sei lá, depende do quanto retorno tu quer e quanto risco tu está disposto a correr. Isso é meio pessoal. Mas aqui para baixo não. Aqui para baixo não faz sentido. A partir daqui faz sentido. E aí entra outros conceitos aqui. Aí ele vai falar do portfólio ideal. Estaria cortando essa curva aqui, essa reta seria a linha do mercado de capitais. Mas enfim, eu queria mostrar para vocês essa teoria aí, que fala um pouco sobre diversificação também, que é um dos conteúdos que cai na CE, por isso eu trouxe. E aí, por último, é o CAPM. Esse aqui é um modelo de cálculo do custo do capital próprio da empresa. E aí, qual que é essa fórmula aqui? Parece complexa, mas é bem simples. O retorno esperado de uma empresa, qual que é? É o retorno
livre de risco, risk free, por isso RF, mais o beta da empresa multiplicado pelo risco de mercado menos o risco sem risco. O que isso quer dizer? Tipo assim, qual retorno eu quero de uma empresa? O retorno que eu espero de uma empresa? O retorno que eu espero do capital próprio de uma empresa? Bom, eu preciso ganhar mais do que a taxa livre de risco. A taxa livre de risco a gente vai considerar, digamos assim, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic. No caso, quando vocês forem fazer um valuation, provavelmente vocês vão usar como risk free a taxa de juros americana, que aí é realmente menos risco do que a brasileira. Mas aí tu vai considerar uma taxa livre de risco, porque tu não vai, tipo assim, tu nunca vai investir num ativo se ele pagar menos do que a Selic, digamos assim. Não faz sentido. Então tu espera que o retorno dele seja maior do que a taxa livre de risco. E como maior? Cara, eu pego o retorno do mercado, tipo o retorno do Ibovespa, tiro o retorno do livre de risco. Então eu tenho justamente o retorno do mercado menos o risco. Ou seja, o quanto o mercado me gera mais do que uma taxa livre de risco, e multiplico pelo beta. Porque o beta é o quanto o retorno do mercado vai ser intensificado, digamos assim, pelas oscilações dessa empresa aqui, porque é isso que o beta diz. É uma forma de precificar digamos assim, o capital próprio de uma empresa também. É o modelo mais conhecido, mais famoso, vocês vão ouvir falar bastante disso aqui daqui para frente. E, na verdade, é bem simples. Simplifica bastante. A ideia é de que o retorno esperado de uma empresa é simplesmente o retorno que ela... o retorno livre de risco, mais o retorno do mercado, menos o livre de risco, vezes o beta da empresa. É por isso que o retorno para uma startup é tão grande, então, por causa desse risco do beta dela, né? O retorno esperado. Esse conceito, na realidade, sim, porque o beta dela vai ser alto. Faz sentido o que eu falou. Mas isso aqui, na verdade, é o retorno esperado. Então, só que isso aqui implica no quê? Que se eu espero um retorno maior, digamos assim, para que faça sentido investir nessa empresa, que é uma empresa com beta muito elevado, eu exijo um retorno maior, que ela é mais arriscada. Então, basicamente, quanto maior for esse retorno aqui, na hora de fazer um valuation ou de tentar precificar essa empresa, menor vai ser o preço dela, na verdade. Porque isso aqui tu vai usar na taxa de desconto, né? Que é o retorno que tu exige para investir naquela empresa. Tu vai usar na taxa de desconto. E aí os valores vão ficar menores. Inclusive, justamente por isso que as empresas que são de tecnologia são mais voláteis. Porque, como eu estou usando uma taxa de retorno alta e digamos assim, os retornos esperados estão muito lá na frente, tipo assim, eu invisto na Ambev. Cara, a Ambev já gera muito resultado. Tipo, ela vai gerar resultado no mês que vem. Eu já sei disso. Agora eu estou investindo numa startup, ela não gera resultado ainda. Ela vai gerar resultado, tipo, sei lá, daqui a 3, 5, 10 anos. Então, por mais que esse resultado seja enorme, ele está muito longe no tempo. Então, quando eu for trazer esses retornos a valor presente, eu vou descontar muito eles. E aí, uma pequena oscilaçãozinha, por exemplo, na taxa de juros, que seria esse risco free aqui, já vai causar uma grande oscilação do preço dessa ação, porque está muito distante no tempo. Então, eu estou trazendo, eu estou descontando a um valor muito alto. Uma pequena oscilaçãozinha causa uma oscilação, tipo assim, drástica no preço da ação. Entende? Por isso ela também é mais volátil. Faz sentido relacionar com isso aqui. E aí, agora, falando com vocês aqui, vocês vão montar uma carteira. Então, essa vai ser a atividade final do semestre. Vocês já sabem disso, né? Vocês já sabiam que eu tenho que montar a carteira. E aí, isso aqui é o que eu quero de vocês, na carteira de vocês. Por quê? O que a gente conversou aqui o semestre inteiro, né, até chegar aqui? A gente já falou sobre todos os tipos de ativos. Então, vocês já sabem o que é uma ação, vocês já sabem o que é um ETF, vocês já sabem o que é um fundo, vocês já sabem o que é CDB, enfim, vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Então, vocês conseguem montar uma carteira, certo? Aí, vocês vão unir esses conceitos, tipo assim, esses ativos aqui eu gostei,
e vocês vão montar uma carteira diversificada com esses ativos. Só que, óbvio, vocês vão diversificar. Então, aqui estão os princípios, tá? Eu quero que vocês sigam e que, na verdade, fazem sentido para qualquer investidor. Então, vai trazer ativos que sejam diversificados, tragam diversificação. Ativos de classes diferentes. Vocês não vão investir só em ações e nem só em fundos imobiliários e nem só em renda fixa. Vocês vão buscar ativos descorrelacionados, aquilo que eu falei, classes diferentes, moedas diferentes, que também são ativos que se beneficiam de cenários diferentes. Vocês vão querer exposição a diferentes setores, vocês vão querer exposição a diferentes países e moedas, tá? Aqui eu coloquei um ponto que é busca por ativos de gestão passiva, que eu expliquei lá, os ETFs e tal. Porque, assim, eu coloquei isso aqui, mas vocês não precisam fazer uma carteira de gestão passiva só. É que a gente não entrou em detalhes em como escolher uma ação. Tipo, eu não exijo que vocês saibam escolher uma ação, vocês não precisam saber. Vocês vão aprender isso só na fundamentalista. Então, aqui não é o objetivo entrar fundo em cada ativo. Tipo assim, eu escolhi essa ação aqui porque eu fiz o valuation dela. Cara, não é esse o propósito. Então, vocês podem pensar aqui em ativos de gestão passiva, tá? Vai fazer sentido nesse momento aqui. Mas, lógico, sempre pensando aqui, desprendimento aos retornos passados. Não é que vocês devem cagar para o retorno passado, mas pelo menos vocês têm que ter a noção de que, cara, o retorno passado não quer dizer que vai ser igual no futuro. E foco nos fundamentos, como sempre. Vocês vão pensar em ativos aqui que sejam sólidos e que façam sentido. Que horas são? 8h16. Tá. Então, essa aqui é a ideia de montagem de carteira. É isso aqui que vocês vão buscar. E aí vocês vão fazer uma carteira de que jeito? Vocês vão supor que vocês têm 100 mil reais. 100 mil reais. E aí vocês vão escolher como vocês vão diversificar esses 100 mil reais, mas não só como, em que. Então vocês vão dizer, tipo assim, eu vou botar 5 mil reais nesse ativo, eu vou botar 2 mil reais nesse ativo, eu vou botar 10 mil nesse ativo. Vocês vão lá especificar exatamente por quê cada ativo e falar um pouquinho sobre cada ativo. É uma apresentação breve. Eu vou mostrar a minha do ano passado, que é para vocês terem como base. Ô, Cássio, não vai aparecer a tua lá, cara. Eu mandei. Agora vai abrir o WhatsApp da Laura. Aí, ó. O cara é bom. O cara é bom. Não, o cara é... Tirar uma lista. Informação privada. Não, mas é o que, né? Não pode aparecer no vídeo. Foi ideia Cara, dele? tu tem Não que foi ser ideia, Não foi ideia, foi ideia. Não foi. O Cássio é o professor, ele que manda. Não, foi ideia minha. Esse aqui, né? É isso, Cássio? Dá pra Esse aqui. aí. Foi. Tá, olha só. Aí, ó. Aqui deu bom, o Adão gostou, premiou, falou que foi a melhor carteira, então podem seguir. Aí deu lucro ou Não, no semestre passado. Quê? deu lucro ou foi só carreira? Sim, inclusive eu tô me aposentando agora para as Maldivas. Aí, então tá, essa é a apresentação, as slides que eu apresentei, tá? Quem vai apresentar? Fala. Vocês vão apresentar, vocês vão apresentar para todo mundo. Uma chamada, mas vai ser uma chamada online. E vai ser nas férias, tá vendo? Então, isso a gente vai discutir, eu vou falar com vocês, mas acho que vai ser nas férias. Então aí, o objetivo da carteira, montar uma carteira de investimento rentável e diversificada que possa garantir, evitando riscos desnecessários. Vai passando aí, tá? Aí essa foi a diversificação que eu escolhi. Isso aqui é muito pessoal, tá? Vocês vão escolher o que vocês quiserem. Se imitar, ganha nota máxima, capaz. Mas assim, é o que eu acho que faz sentido, mas isso é bem pessoal. Vocês podem ser mais avessos ao risco, menos avessos ao risco. Eu coloquei ali o quanto eu quero em reserva de emergência, o quanto em previdência privada, em quanto em renda fixa, em quanto em ações, quanto em ouro, quanto em Bitcoin. Fica aquele Rates. Vou passar por ele e vou explicar. Isso aqui é o quanto em cada classe, tá? O quanto em cada classe. Não são os ativos em si. Aí eu vou falar quais ativos em cada classe. Aí, composição geral, gráficozinho. 45% da minha carteira em dólar, 55% em reais.
64% em renda variável, 36% em renda fixa, tá? Aí os ativos. Aí reserva de emergência, botei LFTS, é um ETF, o Tesouro Selic. Aí por quê? Porque a taxa de administração é menor que o Tesouro, paga imposto de renda só quando for vender e o imposto de renda é menor. Aí tá aqui os motivos e é o meu dedinho, ó. Os pontos principais aqui, resumo desse ativo. Previdência privada, eu escolhi o fundo Arca, botei os 12 mil de previdência nesse fundo. 12 mil é bastante, né? 12% da carteira num ativo só. Mas olha aí, passei. Aí tá aí porque eu botei 12% nessa carteira. Isso aqui é a composição da carteira do fundo. Já é um fundo, né? Mega diversificado, exato. Renda fixa. Banco C6 aí, esse aí era um CDB. Isso aqui varia, né? Todo dia que vocês abrirem a corretora vai ter CDBs diferentes lá, então não precisa ter como parâmetro, mas esse aí foi o que eu peguei no dia. LCA aí, ó. Então vejam, olha só, volta aí. Eu botei um IPCA+, eu botei primeiro um pré, volta mais um pré, depois um IPCA+, e depois um pós. 96% disso daí. Ações no Brasil, esse foi o fundo que eu escolhi de ações. Botei 5 mil nesse fundo aqui, que é o Fundo Real Investor. Aqui as características do fundo, long only. A gente já falou sobre isso, né? Vocês sabem o que é o long only, tá? Né? É que só investe comprado. Ele não investe short nem... tá. Esse aqui é o Dália, outro fundo massa também. As tuas ações foi em fundo. Sim. Esse aqui é outro fundo, Guepardo, também em ações no Brasil. Tem essa empresa... Quer? E essa empresa... Não, não escolhi nenhuma ação especificamente. Tá, estou obrigado a escolher também. Não, exato. Se vocês quiserem escolher ações, vocês podem escolher. Eu não escolhi aqui, porque foi como eu preferi montar. Fundos imobiliários. Aí, entrando já em fundos imobiliários. Esse aqui foi um dos fundos imobiliários que eu escolhi. Esse aqui foi outro, da Suno. Eu me puxei, né? Botei todo... Nossa, tu mandou muito. Não, hein? Esse Rates é Real Estate... Real Estate Interest, não. Real Estate Investment Trust. Tá tentando lembrar o que significa sigla. É tipo fundo imobiliário, só que nos Estados Unidos. É fundo imobiliário americano. Só que é meio diferente, não é exatamente um fundo imobiliário, porque na real é uma empresa. Um REIT é uma empresa mesmo. Só que tem a legislação lá e tal, dá para comparar com o fundo imobiliário. Investe no mercado imobiliário. Aí eu botei nesse rate aí, no VNQ, volta ali. Que ele, na real, ele já é mega diversificado. Aí vocês olham essa porra aqui, ó. Esses rates americanos aqui é um absurdo, cara. 69 bilhões de dólares esse rate aqui tem de tamanho. Tipo, isso aqui é maior do que praticamente qualquer empresa no Brasil. A renda fixa, esse aqui também é um ETF da BlackRock. ETF de bonds do Tesouro Americano, de 7 a 10 anos. São de médio prazo. Renda fixa no exterior, esse aqui é um outro ETF também. Esse aqui investe em ações, em empresas mesmo, em crédito privado. E aí vocês vão ver aqui, ó, tem a classificação do risco. Igual aquilo que eu falei, ó. Esse aqui investe mais em A e BBB. Por quê? Quanto mais para baixo nessa escala aqui, mais arriscado, mais paga. Só que mais arriscado. Então ele está aqui no meio termo. Aí eu botei outro ativo pode passar, de renda fixa também, né? Porque isso é renda fixa, crédito privado. Que eu botei nos Estados Unidos é esse aqui. Percebam que ele já é mais arriscado. BBB. Esse aqui é mais arriscado. Paga mais também. ETF. Aí, ETF de Nasdaq. Vocês conhecem a Bolsa Americana, Bolsa de Tecnologia, Nasdaq. Esse aqui é um índice brasileiro. Esse aqui é negociado na Bolsa Brasileira. Sim, nas de 11. Esses aqui não. Esses aqui que eu passei volta ali. Esses aqui é Bolsa Americana, tá? Não é negociado na Bolsa Brasileira. Tem que ter conta em dólar para conseguir investir. Só que, sintam-se livres para fazer isso. Tá? É uma carteira teórica ali. É negociado na Bolsa da Índia. Foda-se, pode colocar.
Já até na Argentina. Azar. Não, é porque na real não tem, tipo assim, tem hoje em dia, assim, a maior parte dos ativos que for investir tipo, em algum país específico, algum ETF, ele vai ser negociado na bolsa americana. E a bolsa americana é bem acessível. Tipo, se for investir na bolsa chinesa, aí é mais complicado. Bom, IP, esse aqui é um fundo, também é um fundo brasileiro. Só que como ele investe praticamente só em ações no exterior, ele investe em ações brasileiras também, mas a maior parte é no exterior. Aí eu coloquei como sendo ações no exterior. Mas enfim, poderia ter sido ações no Brasil também. E VVB11, esse aqui vocês conhecem, vários de vocês colocaram na carteira lá nas 3 que eu falei, os 3 ativos. S&P 500. Esse aqui é um índice de China, um ETF de China, China 11. Ele enfim, investe na China lá, tem várias bolsas na China. Esse aqui tem várias bolsas na China, acho que são 3 bolsas na China que são grandes. E aí esse aqui investe diversificado nessas 3 bolsas. Ouro, por fim. Aí o ativo que eu escolhi, né? Ouro, tipo assim, só ouro por ouro não é um ativo. Existe um ativo aqui chamado Trend Ouro Dólar Fim. Esse é um fundo que investe em ouro. E por que ouro dólar? Porque ele basicamente investe em ouro, ele segue a cotação do ouro em dólar. Então, o que isso significa? Que esse fundo aqui, ele não só oscila quando o preço do ouro oscila, mas ele oscila quando a cotação do dólar oscila também. Entendeu? Então, tu pode escolher aqui. Tem fundos, por exemplo, que tu vai colocar trem de ouro sem ser dólar. Aí ele elimina a oscilação do dólar. Por mais que ele invista no ativo que é em dólar, aí o que o fundo faz? Vocês que assistiram a última aula aí vão saber que é um hedge. Ele vai lá, ele compra o ouro, que é cotado em dólar, só que ele vai lá e entra shortado no dólar exatamente na proporção para que o dólar não influencia em nada o preço. Aí só vai influenciar o preço quando o ouro oscilar mesmo. Ele entra shortado no dólar. Aí basicamente isso. Esse aqui oscila junto com o dólar. É uma forma de expor a carteira a uma moeda diferente também, que é interessante. E por fim, Bitcoin. Aí, enfim, né? Dá para falar muitas coisas aqui, mas eu simplificando aqui, eu falei alguns motivos. Mas eu gosto do Bitcoin, sintam-se à vontade para colocar também criptoativos na carteira. E é isso aí. Meu Deus do céu. 5%? Não, eu sei tanto de ativos diferentes. Para diversificar, né, rapaz? É isso que nós estamos 12, falando hoje. Eita, louco, tem uns 30, eu acho. Vamos contar. 12 a 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí já Não é tanta coisa. demais. E aqui os motivos, né? Peraí, passar mais um aí. Que é exatamente o que eu copiei e colei na apresentação dos slides aí que vocês. Aí aqui, por fim, a alocação. E é isso aí. Eu não estava apresentando aqui. Sério? Não, acho que eu estava assim. É porque quando eu passo o último slide, ele fecha. Assim. Não, alguém ia ter gritado. Não, acho que tá. Só tem 3 aulas. Tá, olha só. Eu quero discutir com vocês o seguinte. Agora vocês mesmo que eu vou decidir. Hoje é a última aula, né? Então só falta a apresentação das carteiras de vocês. Pode ser 2 opções. Pode ser semana que vem na outra, ou, como eu sou muito legal, eu tô dando, se vocês preferirem, a gente pode fazer assim. A gente fica agora 3 semanas sem as apresentações. Não, mentira, 2 semanas. E daí a gente faz as apresentações, porque a gente vai precisar de 2 dias para fazer, tá? Não vai dar para fazer tudo num dia só. Talvez até 3, na verdade. Mas aí a gente marca. A gente pode fazer nas férias. Tipo, a gente faz a primeira apresentação na semana das recuperações e a segunda na semana seguinte, que vai ser a primeira semana de férias. Aí, no caso, eu boto lá uma enquete no grupo e vejo quem, tipo assim, claro, se alguém pegar exame aí, apresenta na semana seguinte. Tipo, para não ferrar com quem pegou o exame e ter que apresentar na semana dos exames. Daí a gente organiza direitinho e faz nas férias. Que daí vocês têm mais tempo para fazer e não vai ficar agora na semana de provas, que eu sei que todo mundo tem prova e é foda. Vocês preferem fazer agora ou só depois?
Foi que eu achei. Quanto tempo é férias? Acho que vão ser 3 semanas. Os Não, 2 dias. duas Pra semanas. quem não foi da prova 1 É, isso. É a semana dos exames. Cara, Mais o dois. último dia de aula é dia... Aí, ó, a galera da chamada falou depois também. O último dia de aula é dia 22. Pode Mas fazer depois agora. do dia da prova de matemática. Tá, dia 22 do mês que vem. É. Isso, do mês que vem. Tá. Cara, na verdade vocês vão ter 3 semanas pra fazer isso aqui. Sério? A última prova, nossa. Daí o provão acho que é 17. Então, aí a primeira turma apresenta nessa semana do dia 17 aí. É uma semana que começa no dia 17 e vai até o dia 22. É a última semana, é dos exames. Aí a gente faz uma apresentação parte das apresentações nessa semana e o resto na seguinte. Tá, eu na primeira semana dos exames eu não vou apresentar. Tá, beleza? Então é isso aí, a galera já tá avisada aí, então eu vou mandar no grupo certinho. É na sexta, daí no... Quem botaram na chamada aqui foi. Bizarro. Então tá, pessoal, boa noite aí. Valeu aí quem participou. Ah, é.